Vamos dando sequência na nossa série Emoções, lidando com sentimentos à luz do Evangelho. E hoje eu quero falar sobre um sentimento que, assim como tantos outros que a gente vem falando, todo mundo já experimentou. O sentimento de hoje é o sentimento de vergonha. Desde aquela vergonha, resultado daquela apreensão do primeiro dia de aula, no primeiro dia em um trabalho novo, aquela sensação de que ninguém te conhece, não sabe se vão te aceitar. A vergonha para alguns pode ter a ver com ter que falar em público, e aí é provável que você se lembre da sua época de escola, que sempre tinha um aluno que era mais desinibido e ele era meio que disputado pelos grupos para apresentar um trabalho. Normalmente ele nem era um bom aluno, mas ele tinha uma desenvoltura e normalmente os bons alunos tiravam até menos pontos porque não conseguiam apresentar por conta desse sentimento de vergonha. Existem vários níveis de vergonha, desde essas mais básicas que eu estou te citando, que a grande maioria de nós acaba experimentando em algum momento da vida, a menos que você seja totalmente desinibido. Alguns enfrentam menos, outros enfrentam mais. Alguns conseguem disfarçar um pouco melhor essa vergonha que sentem, mas há outros níveis de vergonha, isso vai aumentando, como, por exemplo, pode ser que você já tenha experimentado isso quando alguém dá tchau para a pessoa que está atrás de você na rua. Não sei se você já passou por isso, mas a gente quer parecer educado, a gente não se lembra quem é, e mesmo assim a gente responde a cena quando a gente percebe que a pessoa não estava falando com a gente, estava falando com uma outra pessoa. Esse é um tipo de vergonha. Não sei se você já experimentou isso, mas tem uma outra também, que é quando você vê alguém andando na rua, a pessoa passa por você, você toca no ombro dessa pessoa pensando que é um amigo teu e de repente essa pessoa se vira e ela não é quem você pensava. Que vergonha terrível. E aí a gente fica meio sem graça tentando explicar que era parecido com alguém que a pessoa também não conhece, que para ela não vai fazer o menor sentido. E os níveis de vergonha vão aumentando. Tem gente que chega ao cúmulo da vergonha, que é ficar tirando foto com um pau de selfie, por exemplo. Esse já é um nível um pouco além do que a gente chama de vergonha. Outra coisa, você já caiu no meio da rua? Eu tenho experiência, uma vasta experiência nesse tipo de coisa. Eu já caí em shopping, já caí em aeroporto lotado e mais algumas outras. Contando um pouco da história da CBM, na conferência que nós fizemos, a Igreja e a Cidade, lá fora, alguns de vocês estavam, nós fizemos lá nas dependências da Segunda Igreja Batista, e quem estava na organização, a conferência começou no sábado, se não me engano, exatamente, durou o sábado o dia inteiro, e na sexta-feira à noite a gente estava ajeitando as coisas por lá, e tinha um buraco no palco, na parte de trás, atrás da bateria, um lugar totalmente escondido, e naquele buraco só cabia exatamente uma perna, e aí você pode começar a imaginar o que aconteceu naquele dia, naquela fatídica noite de 23 de novembro de 2018. A conferência foi, de fato, uma bênção. Se não fosse a minha perna toda arranhada, da coxa até o meio da canela, com certeza teria sido ainda melhor. Outra experiência que eu tive foi no aniversário de 1 ano da CBM, em agosto de 2014, aliás, em setembro de 2014, 1 ano da nossa, não da nossa organização, mas 1 ano das nossas reuniões públicas aqui mesmo, aqui no hotel onde a gente está, e teve um culto, uma sequência de cultos. Na sexta nós tivemos um pregador, no sábado e no domingo, que foi o grande auge, o grande dia do evento, muita gente aqui reunida, e acabou o culto, eu fui ali para fora, tinha um puff ali do lado da mesa de conexão, eu estava muito cansado e eu acabei sentando naquele puff, até que quando eu sentei eu descubro que não era um puff que estava ali, mas era um isopor cheio de refrigerante, suco e gelo. Uma vergonha terrível. A pior delas, todavia, foi quando as crianças se aproximaram, começaram a rir, e eu ouvi algumas delas me chamando de burro, inclusive. Mas, graças a Deus, essas crianças foram educadas desde 2014 para cá e não tem mais esse tipo de postura. Agora, a pior das vergonhas nesse dia foi quando Camila ainda estava aqui dentro, ela não viu a cena, mas quando ela ouve o barulho, eu escuto a voz dela dizendo assim: é Sávio. Essa vergonha eu não consigo suportar.
suportar e superá-la totalmente até o dia de hoje. Enfim, deu para perceber que eu sou meio que especialista em passar vergonha. Mas o tipo de vergonha que eu quero falar com você hoje é sobre uma vergonha que realmente tem um peso sobre a tua vida. Aquela vergonha que você experimenta como resultado de determinada situação que mancha a tua reputação, talvez, para sempre. Aquele tipo de vergonha que quando você olha para a sua vida e olha para trás, se você pudesse riscar essa parte da sua existência, você com certeza faria. Aquele tipo de vergonha que é consequência de algo errado que você fez ou deixou de fazer e não tem como se orgulhar isso de modo algum. Aquele tipo de vergonha que te faz olhar para trás com um misto de sentimentos e se pudesse apagar o teu passado, você faria isso com toda certeza. O texto de hoje traz a história de uma família que estava em um grande momento. Eles estavam celebrando uma festa de casamento e era para muita gente. Hoje em dia é meio que moda casar com pouca gente, poucos convidados. A pandemia acabou ajudando muita gente nesse sentido, porque quem casou antes da pandemia com alguns convidados, com muitos ou poucos, enfim, quando passa 1 ano, 2 anos de casado, que você pega o álbum para ver, tem uma quantidade enorme de pessoas que você olha e pensa assim, mas por qual razão essa pessoa está no meu casamento? Deixei de convidar algumas, para convidar, é normal você experimentar isso e não precisa sentir vergonha disso especificamente. Então a pandemia ajudou nisso, porque embora eu tenha feito, mesmo antes da pandemia, alguns casamentos onde só tinha a presença do noivo e da noiva, agora se tornou normal e a gente tem desculpa para não precisar convidar um monte de gente, e quando alguns parentes, amigos, colegas ficam meio que chateados por não terem sido convidados, você pode usar esse motivo. Por causa da pandemia a gente acabou convidando só as pessoas mais próximas. Nesse contexto, de João capítulo 2, a partir do verso 1, era bem diferente. Há uma família feliz aqui, celebrando, até que de repente acaba o vinho e eles estão diante da possibilidade de passarem uma vergonha terrível. João capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso 11, é o texto que a gente vai conversar sobre ele hoje, o texto que a gente vai expor hoje, a partir dessa perspectiva, que é a perspectiva da vergonha. João capítulo 2 diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabia cerca de 100 litros. A NVI vai dizer entre 80 e 120 litros. Essa versão é a Nova Almeida atualizada. Jesus lhes disse: encham de água esses potes, e eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa, e eles o fizeram. Quando o responsável pela festa, o encarregado da festa, provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Olhando para esse texto, a gente consegue perceber algumas coisas. A primeira delas que eu queria abordar com vocês é o problema. O primeiro milagre, ou o primeiro sinal que Jesus realiza é exatamente esse, e ele ocorre quando surge exatamente um problema. Para que você entenda a importância do milagre, você precisa conhecer um pouco mais sobre o problema. Os casamentos, durante o tempo em que Jesus viveu, eram festas muito grandes. Elas começavam, por exemplo, quando o noivo e os seus amigos se dirigiam até a casa da noiva, geralmente com uma procissão de tochas. É muito comum que você perceba, por exemplo, na parábola das 10 virgens, que vai dizer que as virgens estavam aguardando com azeite, porque o noivo poderia chegar a qualquer momento. Não era
com uma hora tão bem marcada assim, não era tão pontual. Havia um período e nesse período o noivo poderia chegar em qualquer momento. De lá, quando ele chegava na casa da noiva, todos iam para a festa, normalmente acontecia, não havia salões de festa naquela época, pelo menos até onde a gente conhece, e os casamentos normalmente eram realizados na casa do noivo. Então ele saía com seus amigos, ia com uma procissão de tochas, devia ser um negócio interessante, chegava até a casa da noiva, de lá todos iam em direção à casa do noivo, onde a festa normalmente acontecia. E era muito comum que a celebração de um casamento durasse vários dias, ou mesmo uma semana, inclusive. Há relatos de casamento durando em torno de 10 dias. Aí você imagina, hoje em dia, o casamento em si, tem uns que duram 10 dias, naquela época a festa durava mais ou menos uma semana, entre 10 dias, por aí. O texto vai dizer que a mãe de Jesus foi convidada, Jesus foi convidado e também os seus discípulos. Só aí a gente vê muito mais gente do que na maioria dos casamentos dessa época de pandemia. Até que nos 2 primeiros versos ele está explicando o que está acontecendo, que houve uma festa, a mãe de Jesus estava ali, Jesus estava também os seus discípulos, e no verso 3 a gente vê o começo da narrativa desse problema. O grande problema da festa era o vinho acabou. Maria, então, encontra Jesus e lhe conta o que aconteceu. Ela diz para ele, olha, eles não têm mais vinho. É fundamental que a gente entenda que na época de Jesus o vinho era uma parte vital e crítica na celebração de um casamento. Ficar sem vinho traria uma vergonha terrível sobre essa família. Os estudiosos do Novo Testamento, eles nos afirmam que a responsabilidade pela festa de casamento era do noivo. E a falha em prover os parentes e amigos de maneira adequada poderia resultar em um problema financeiro considerável entre as famílias. 2 famílias, a família do noivo e da noiva, a responsabilidade de prover para a festa de casamento era do noivo, e se ele não fosse capaz disso, isso gerava um problema muito grande entre as famílias. Um problema que deveria ser talvez do casal, gerava uma repercussão muito maior, porque as famílias acabavam se metendo na vida do casal, e isso a gente vê que o tempo passou e, infelizmente, nem tanta coisa assim mudou. Mas não era a mesma proporção que uma festa de hoje teria se acabasse o vinho, o salgadinho, torta salgada ou qualquer outra coisa. Naquela época, isso era uma vergonha terrível. Para você ter ideia, os presentes poderiam ser retirados. Você imagina que você convidou uma quantidade grande de pessoas, elas te deram um presente, no meio da festa alguém diz assim, acabou o vinho, era natural que as pessoas recolhessem os presentes. Aliás, havia situações em que ocorria até mesmo um processo judicial por conta disso. As pessoas eram passíveis de serem processadas por conta da ausência de vinho ou de qualquer outra provisão em uma festa de casamento. Agora você imagina você convidar alguém para uma festa e aí falta o vinho e a pessoa leva os presentes de volta e ainda te processa. Então, o que eu quero que você entenda é que, olhando para esse contexto, esse não é um problema pequeno, esse é um problema de grandes proporções, e é por isso que Maria vai até Jesus e o diz o seguinte, olha, há um grande problema aqui, eles não têm mais vinho. E Jesus responde de um modo muito interessante, que deixa claro que a sua forma de agir não seria balizada pelas pressões da sua mãe ou de quem quer que seja. Ele diz para ela, o que tenho eu contigo ainda não é chegada a minha hora. Nesse texto que a gente leu nessa versão, ele está dizendo, por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Essa expressão, é chegada a hora, não é chegada a hora, é uma expressão que nós vemos por todo o livro de João. E quando Jesus fala sobre a sua hora, ser chegada a sua hora, ele está se referindo ao tempo da manifestação total da sua glória e de quem ele era. Se você pegar João capítulo 4, tem um diálogo de Jesus com a mulher samaritana e ele diz para ela, por exemplo, vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ele está falando ali sobre a manifestação da sua glória e a partir da sua manifestação, o que seria a sua morte e a sua ressurreição, a forma de adorar a Deus se daria de um outro modo. Mas voltando para a história, aquela família como um todo precisava de uma transformação. Um momento de alegria, de celebração, de repente havia se transformado em vergonha.
E agora eles precisavam que a vergonha fosse transformada em alegria novamente. O vinho simbolizava, nesse contexto, exatamente a alegria. Se você quiser entender um pouco mais sobre isso, tem um salmo. O Salmo 104, no verso 15, vai dizer que o pão é que sustenta as forças, o azeite dá brilho ao rosto e o vinho é o que alegra o coração. Até hoje é comum que as pessoas fiquem alegres quando bebem vinho, o que nos prova, inclusive, que quando a Bíblia diz que Jesus transformou água em vinho, significa que ele transformou água em vinho, exatamente. O que trazia a alegria, o que fazia com que as pessoas ficassem felizes, alegres, radiantes, era exatamente o que estava faltando naquela festa. Mas a atitude de Maria também tem muito a nos dizer e a nos ensinar. Ela está diante de um problema e ela vai até Jesus. A grande maioria de nós, quando experimenta algum problema ou a vergonha por causa de algum problema ou de algum pecado, normalmente nós fazemos o caminho inverso do que Maria fez. Nós tentamos nos esconder, nós tentamos dar um jeito. Olha, joga aqui suco aí nos potes de purificação, que a gente tenta dar um jeito. Maria não, ela vai até Jesus porque ela reconhece que ele é o único capaz de resolver de forma definitiva o problema da vergonha que todos nós experimentamos, que é exatamente essa vergonha como consequência dos nossos pecados. Uma vez que a gente entende qual é a proporção, a dimensão, o tamanho desse problema, a gente pode caminhar para o segundo ponto desse texto, que é exatamente o milagre. Entendemos o tamanho do problema e agora a gente vai refletir sobre como Jesus transforma a vergonha em alegria. Do nada, no meio dessa conversa, Maria se retira, dizendo para os serviçais o seguinte: façam tudo o que ele disser. É isso que está escrito no verso 5. Maria realmente confiava que Jesus resolveria aquela situação, aquele problema, aquela vergonha, mas isso exigiria obediência. Será que nós estamos dispostos a obedecer para que a nossa vergonha seja transformada em alegria? Apesar da vergonha da situação, os servos precisavam obedecer. O verso 6 vai nos dizer o seguinte: estavam ali 6 potes de pedra ou 6 talhas, dependendo da sua versão, que os judeus usavam para as purificações, e em cada uma cabiam cerca de 100 litros, ou entre 80 e 120 litros, de acordo com outras versões. Esses 6 potes de pedra eram usados para uma cerimônia de purificação, de acordo com a lei de Moisés e os costumes judaicos. Essa água era usada para lavar mãos e pés das pessoas antes das refeições. Isso nos indica também que aquela família era uma família religiosa. Só que a religião também não foi suficiente para livrá-los da vergonha, do desprezo público e fazer também com que eles experimentassem novamente essa alegria. Portanto, quando Jesus utiliza esses recursos para transformação, parece nos indicar também uma outra direção, dizendo a religião em si mesma não tem vida, não produz transformação e não é capaz de transformar vergonha em alegria. Pelo contrário, a religião às vezes aumenta ainda mais o sentimento de culpa e o sentimento de vergonha que experimentamos como consequência dos nossos pecados. Jesus então manda encher os potes com água e eles enchem até a borda. O texto vai dizer no verso 7 que eles encheram totalmente. O que é interessante é que para ter a vergonha transformada em alegria por Jesus, nos é exigido também, além de obediência, o que nós entendemos aqui como fé. Por quê? Porque nós lemos a história depois de consumada, depois do que aconteceu, e parece óbvio para nós que Jesus transformaria a água em vinho. Mas mesmo eu não conhecia a história, mas eu sei quem é Jesus. Nós sabemos quem ele é, todos os milagres que ele realizou, e eu queria que você se lembrasse que não era o caso dos servos ali. Jesus ainda não tinha realizado nenhum dos seus sinais ou milagres. Para aquelas pessoas presentes, ele era simplesmente o filho de Maria. Ele era uma pessoa absolutamente normal. E, de repente, essa pessoa começa a dizer para os servos que eles enchessem aquelas talhas, aqueles potes de pedra de água, e eles fazem. Eles precisavam crer e confiar na palavra dele, e foi exatamente isso que eles fizeram.
Em cada um desses potes cabia entre 80 e 120 litros, vezes 6, que era a quantidade de potes, daria um total entre 480 a 720 litros de vinho na festa. Usando essa medida de 100 litros, eles teriam então 600 litros de vinho na festa. Dá para entender que era bastante convidado. Após encherem as talhas, Jesus manda que eles levassem um pouco de vinho ao encarregado da festa, ou sommelier, ou um cerimonialista. E a resposta desse homem diante dessa transformação é bem interessante e reveladora. Nos versos 9 e 10 ele vai dizer o seguinte: quando o responsável pela festa, o encarregado, provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Esse homem então chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Eles costumavam servir o vinho bom, a pessoa ia ficando alegre, a pessoa ia ficando um pouco mais que alegre, um pouco mais que alegre, e aí eles serviam um vinho de qualidade inferior, porque já não fazia tanta diferença. O encarregado da festa vai dizer para o noivo: você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Nós refletimos então sobre o problema, sobre o milagre, e aqui eu queria conversar um pouco com você sobre o significado. Se você é cristão, é provável que você já tenha se identificado com algumas coisas nessa história. Todos nós somos pecadores e sentimos vergonha como resultado de quem somos e dos nossos erros e pecados, de coisas que fizemos no passado. Mas confiamos que, apesar de tudo isso, Jesus pode transformar a nossa vergonha em alegria. O que a gente precisa fazer? Bom, em primeiro lugar, nós precisamos ir até Ele, como Maria fez. Em segundo lugar, nós precisamos obedecer, como Maria sugere aos servos e eles acabam fazendo. Em terceiro lugar, nós precisamos crer e confiar na palavra dele, exatamente como os servos fizeram. Mas eu queria inverter um pouco essa lógica, eu queria que você pensasse nessa história sob a perspectiva desse noivo no momento em que ele é chamado pelo encarregado da festa. O noivo não deve ter entendido absolutamente nada a princípio. Ele tinha muito vinho na festa e ele não tinha nada a ver com isso. Eu queria que você se lembrasse que a vergonha, sim, era um resultado do seu erro. Ou porque ele convidou gente demais, ou porque ele deu um passo maior do que as suas pernas, ou porque ele planejou de modo errado. Enfim, a sua vergonha era um resultado de um erro de planejamento seu. Só que nessa história nós conseguimos perceber de modo muito interessante a graça de Deus. Por causa dos seus erros, ele merecia a vergonha. Por causa dos seus erros, ele experimentaria a vergonha. Mas a sua vergonha agora é transformada em alegria, em muita alegria, e ele não fez absolutamente nada para merecer aquela alegria. Ele fez para merecer a vergonha. Mas Jesus dá a ele algo que ele, além de não merecer, talvez ele sequer conseguisse imaginar. Nessa história, há muito mais do que água sendo transformada em vinho. Nessa história há um sinal glorioso da graça de Deus. Esse milagre é mais do que apenas fornecer vinho para os convidados da festa e poupar o constrangimento social de alguém. Se você conhece o resto da história do Evangelho, se você crê em Jesus, esse relato faz o teu coração saltitar de alegria, porque você sabe que a água em vinho não é a única coisa que Jesus pode transformar, e que a maior das vergonhas, como resultado do pecado, só pode ser transformada em alegria por uma pessoa, que é Jesus. A gente volta alguns séculos nessa história e a gente se lembra do Gênesis, quando há outra família, um outro casal envergonhado por conta do pecado, Adão e Eva, que nos representavam e nos continham. Eles desobedecem, eles não confiam e eles não vão a Deus, muito pelo contrário, se escondem deles. Tudo ao contrário do que vemos em João capítulo 2. Quando os servos obedecem, quando os servos confiam, quando Maria vai até Deus, a história de Gênesis capítulo 2 é totalmente o oposto. Desobedecem, não confiam na palavra de Deus e não vão até Ele. Deus havia dado uma ordem e eles desobedecem e automaticamente percebem que estão nus.
Eles se envergonham, então, e tentam cobrir a sua nudez com folhas de figueira. Gênesis capítulo 2, verso 7. Aliás, Gênesis capítulo 3, verso 7. Logo depois de pecarem, então, os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Eles tentam resolver o problema da vergonha por eles mesmos, pela sua própria capacidade, imaginação e inteligência. Deus vem até eles, diz as consequências desse pecado que nos atingem até hoje, e no verso 21 nós lemos o seguinte: o Senhor Deus fez roupas de pele com as quais vestiu Adão e sua mulher. Roupas de pele em detrimento de folhas de figueira, ou seja, para que a vergonha de Adão e Eva fossem cobertas totalmente, alguém foi morto, um animal foi morto porque as roupas eram de pele. Desde o início, a história aponta para o Evangelho. Essa história de Adão e Eva é um grito para nós. Nós não conseguimos nos livrar sozinhos da nossa vergonha, porque somos pecadores, todos nós. A boa notícia é que do mesmo modo que alguém morreu para que esse casal tivesse a sua vergonha encoberta, o Evangelho nos diz que Jesus assumiu os nossos erros, morrendo em uma cruz, uma morte vergonhosa, conforme vai dizer para nós o autor de Hebreus, no capítulo 12, versos 1 e 2, quando ele diz o seguinte, Hebreus capítulo 12, versos 1 e 2, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha e agora está sentado à direita do trono de Deus. Ele não se importou com a vergonha da cruz. A vergonha da cruz lhe pareceu ínfima diante da alegria que lhe estava proposta, para que o nosso problema da vergonha fosse resolvido, para que os nossos pecados fossem perdoados. Jesus deu a própria vida para que a nossa vergonha seja transformada em alegria. Voltando para a história do casamento de João capítulo 2, a gente olha para o verso 11 e a gente percebe agora, depois de ver o problema, o milagre, o significado, agora a gente passa a olhar para o propósito. Verso 11 vai dizer assim: em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. O propósito desse sinal revelou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Esse foi o primeiro sinal que ele faz. Sinal é uma palavra que diz que aquilo aponta para alguma coisa. Aquilo sinaliza alguma coisa, significa alguma coisa. E esse sinal aponta exatamente sobre a realidade de quem Jesus é. E quem Jesus é? É aquele que transforma a nossa vergonha em alegria e resolve o nosso problema de modo definitivo. Do mesmo modo que em Adão e Eva alguém pagou com a vida por conta do nosso pecado e da nossa vergonha, Jesus é também o nosso substituto. Nós merecíamos morrer, mas Ele deu a sua vida para que fôssemos aceitos por Deus. Ele ressuscita ao terceiro dia, provando que o sacrifício foi aceito e que nós não precisamos mais nos envergonhar, porque Deus não nos vê mais conforme os nossos próprios pecados. Deus não nos trata conforme nossos pecados, que podem nos trazer vergonha. Pelo contrário, diante de Deus, se nós cremos em Jesus, se confiamos nele, todos os nossos pecados estão perdoados. A boa notícia do Evangelho para nós e a grande promessa do Evangelho para nós, pensando nessa perspectiva de vergonha como consequência do pecado, é a seguinte: não precisamos nos achegar a Deus envergonhados. O escritor de Hebreus mesmo vai nos dizer que nós nos achegamos com ousadia, com plena confiança, por meio de um novo e vivo caminho que Jesus abriu para nós. É exatamente isso que nós celebramos hoje, quando nós falamos do Evangelho por meio das canções, quando nós ouvimos o Evangelho por meio da exposição das Escrituras, quando nós celebramos de modo prático a ordenança que Jesus nos deu da ceia do Senhor.
nós estamos também nos lembrando do Evangelho, que é a única mensagem capaz de transformar a nossa vergonha em alegria, porque a nossa vergonha já foi assumida por Jesus e Ele fez isso na cruz do Calvário. Não precisa mais se envergonhar. Não tem mais do que se envergonhar em relação ao seu passado, a alguma coisa que você fez, porque todas essas coisas foram colocadas sobre os ombros de Jesus, quando Ele padece, sofre por nós na cruz do Calvário. E hoje, ao invés de vergonha, nós experimentamos a alegria, que é resultado da fé no Evangelho, no que Cristo fez por nós. Que Deus te abençoe. Eu queria orar com você nesse momento. Deus, muito obrigado pela Tua palavra e por essa história que nos ilustra tão bem a Tua graça, nos ilustra tão bem a necessidade que temos de ir até o Senhor, de obedecer o Senhor, de crer e confiar no Senhor. Obrigado por essa palavra que nos mostra o quanto somente o Senhor é capaz de transformar a nossa vergonha em alegria. Nos ajuda, Deus, porque às vezes a gente olha para trás na nossa própria existência e percebe razões, motivos para nos envergonharmos de algo que fizemos, de algo que deixamos de fazer. E pode ser que alguns dos meus irmãos vivam, inclusive, paralisados por conta disso. A nossa oração nesse momento é que o Senhor os lembre do Evangelho dia após dia. Quando esses traumas, esses pecados, essas omissões vierem a assombrar cada um de nós no presente, que nós nos lembremos do Evangelho, que é a mensagem que nos mostra que Jesus assumiu, inclusive, as nossas vergonhas, para que nós vivamos com alegria diante de Deus. Muito obrigado porque isso foi realizado para nós na cruz do Calvário e muito obrigado porque o Senhor nos lembra dessa realidade hoje. Nós oramos a Ti com muita alegria, com muita gratidão e fazemos isso no nome daquele que transforma a nossa vergonha em alegria, Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.